Star Wars já era. Tava vendo o vídeo aqui que apareceu pra mim do PH Santos. E, mano, a situação de Star Wars é meio bizarra, né? Eu só vejo a galera reclamar. Eu não acompanho Star Wars faz muito tempo. Eu gosto dos clássicos. Os 6 filmes. Assisti, sei lá, 5 vezes já, tá ligado? Hoje em dia eu não tenho zero paciência pra Star Wars. Mas vamos ver o que tá rolando. Eu tô meio sumido desse canal aqui porque eu tô muito rouco. Aí eu tava evitando ficar falando muito, porque eu falo pra caramba também, né? Mas estou voltando ao Depois dos normal, episódios 7, relativamente. 8 e 9, Star Wars passou a viver assim uma profunda crise de identidade. O 7, 8, 9 o pessoal reclama já também, não reclama? Eu só assisti o 7. O 8 e 9 eu A nunca vi. franquia que chegou a pautar a cultura pop por muito tempo foi perdendo essa capacidade. Chegou a pautar a cultura pop por muito tempo foi perdendo essa capacidade. Oxi, O episódio 8 ainda voltou. foi relevante nos assuntos, sobretudo por frustrar os fãs mais conservadores, portanto, em partes, uma pauta negativa. Com relação ao episódio 9, a dor de cotovelo de J.J. Abrams, bem, cadê o J.J. Abrams? Onde é que ele foi? O que aconteceu no episódio 9 fica no episódio 9. Mas talvez tenha sido uma das últimas grandes pautas de Star Wars aí na cultura pop. Eu lembro que reclamaram muito, né, desse daí, só que eu não lembro o que acontecia. Eu não assisti, cara, eu só assisti o 7, depois eu fiquei com uma baita preguiça de voltar a assistir Star Wars. E aí, pô, a galera falando que tava ficando ruim e tal, aí eu fui parando. Mas eu tô ligado que tem muita coisa que lança. Acho que teve a série lá de Star Wars, sem ser o Mandalorian, teve outra. Que também criticaram, acho que tá tendo uma aí, enfim, só. Acho que Mandalorian foi uma das poucas coisas que deu muito certo, assim. Eu não sei em que pé tá hoje, né? Mas eu sei que no início ele deu Nesse muito meio bom. tempo tivemos o fracasso do filme do Han Solo. A partir daí, Cara, eu nem soube sei desse lá, filme, moleque. a marca ela se dedicou às séries de TV. E tirando o Mandalorian, que talvez tenha ganhado destaque por ser a primeira série, pela presença do Pedro Pascal, pelo carisma ali do Baby Yoda, o que veio depois foi uma sequência de altos O Baby Yoda estourou uma bolha, né, mano? Eu e lembro disso aí. baixos. Para cada Andor que se deu, 2 Boba Fett para trás. Star Wars não sabe o que quer ser. E ao não saber, acaba sendo nada. E pior, se autodestruindo aos poucos. Acaba ofuscando o que de bom ainda Foda, né? acontece nesse meio tempo. Como a melhor coisa desde então. Desde Rogue One, que no caso é Andor. Rogue One elogiaram bastante pra mim. Também não assisti. Eu tenho que assistir, tenho que colocar em dia umas É que paradas deveria de ser Star um Wars. triunfo absurdo. Mas está soterrada pelos muitos baixos que a franquia acumulou aí nesses últimos anos. Então, peraí, essa Andor, ela é boa. Só que tá tipo assim, tanta porcaria que sai que a galera cagou pra isso aí, é isso? Pouco se fala de Andor, pouco Andor pauta a cultura pop. Quem assiste Andor, Mano, não tava nem sabendo dessa merda aí direito. Não tava nem sabendo meu disso Deus aí. do céu, somos poucos, somos pouquíssimos. Sendo assim, mesmo quando acerta, Star Wars não consegue capitalizar esse acerto. Olha onde essa franquia chegou. E muito disso é porque não tem coragem de apostar no acerto, tanto quanto tem de ficar testando algo novo que já nasce fadado ao cansaço. Star Wars, em vez de pautar, é mais pautado pela cultura pop. E veja que eu falei cansaço, tá? Eu não falei fracasso. É diferente. Porque eu acho que essa é a palavra que mais se encaixa hoje em dia com Star Wars. Cansaço. Volta e meia, George Lucas surge aí na mídia para lembrar que Star Wars sempre foi para crianças. Beleza, vai. No entanto, nem esse público parece mais responder mais à franquia, aos apelos da franquia. Ele fala isso porque o jeito de tornar Star Wars longevo sempre foi apostar nesse público ali depois do episódio 5. Como bem conta a série Brinquedos que Marcaram. Star Wars é pra criança. As crianças que viram Anakin. Não é não, não é não. Dentre outras coisas, Star Wars foi tudo o que foi porque vendeu o brinquedo desde o começo. Mas veja bem, The Acolyte e Skeleton Crew são 2 séries simples. Rapaz, eu tô por fora, geral. A Colite eu ouvi falar, essa Scarlet, ela nunca ouvi falar, moleque. Cara, é um monte de produto, mano. Como que esse negócio não chega mais Acolyte assim, na é terrível, gente? beleza. Mas enfim, são ambas séries simples para o público infantil e incapazes de capturar a atenção desse público. Acolyte foi cancelada, Skeleton Crew tá por aí. Ao mesmo tempo, Andor, que aposta numa abordagem adulta, também falha em criar uma fricção cultural, uma identidade, um rosto para Star Wars.
A turma que assiste esse seriado é quase um conclave, né? Alguns escolhidos que ficam ali, meio que as 7 chaves conversando sobre Andor. Star Wars, que já foi um fenômeno capaz de Pô, eu fiquei curioso pra assistir o Andor. Mas antes eu tenho que ver uns 50 filmes, moleque. Tem muita coisa pra assistir. renovar geração após geração, nem isso mais consegue ser. E o limbo, meus amigos, esse limbo onde Star Wars se encontra é o pior dos lugares quando a gente fala em indústria cultural e em cultura pop. Tem esse livro aqui, ó, Hitmakers, Como Nascem as Tendências. O Derek Thompson, ele analisa como uma música, como um filme, enfim, como algo se torna eterno. Eterno e várias vezes multiplicado. O link para comprar esse livro, inclusive, está na descrição, caso você queira me dar um cascalho ali, né, da Amazon. Mas uma coisa que o Derek Thompson faz aqui é mostrar como os hits ajudam a pensar a criação de conteúdo para as redes. No final das contas, o que o Thompson percebe é que o que gera emoção é o que engaja. Se não gera emoção, não engaja. Sim. Positiva ou negativa, eu tô falando de emoção. E se não há engajamento, por consequência, não tem clique. Quando a gente vai pro cinema, se não tem engajamento, ninguém vai ver. Por isso que tanta gente hoje aposta na emoção, seja ela qual for, tá? E vamos lá, qual é a emoção que Star Wars tem gerado hoje em dia? Porque se ele é bom, não brilha. Se é ruim, não incomoda. Star Wars parece aquele usuário das redes. Mas até que o Acolyte eu vi dar uma incomodada na galera, vi uma galera reclamar. Essa outra aí que ele falou, que eu já esqueci o nome, eu não faço a menor ideia de que rola Redes nessa série aí, sociais mano. que tem 10 seguidores e fica falando assim pra absolutamente ninguém. Só consome. Falta a Star Wars hoje em dia, né? O tal do efeito ahá. Algo que é verdade, o J.J. Abrams tentou fazer lá no episódio 9 e falhou miseravelmente. Porque o efeito ahá, aquela surpresa boa que faz você entender a história sob uma ótica completamente diferente, no episódio 9, ele fez do jeito mais tosco possível, desvalorizar os feitos da heroína e transformar o vilão em herói sem nenhuma complexidade nessa virada. Diferente do episódio 5, cujo efeito ahá, o Luke, eu sou o seu pai, digamos assim, né, reverbera até hoje porque Isso daí é um efeito Mandela, né? Porque ele nunca fala, Luke, eu sou seu pai. Ele fala, não, eu sou seu pai. Todo mundo repete isso como se Luke, eu sou seu pai, né? É uma gerou uma bizarro isso. jornada onde, se o filho mata o pai, seria impactante. Se o pai matasse o filho, também. Se o filho virasse pro lado do pai, seria surpreendente. Se o pai se redimisse e salvasse o filho, como a gente viu, Oxi. É o meu? é Não viu aqui, emocionante. que susto, J.J. mano. Abrams, ele quis criar o seu efeito ahá, mas se esqueceu de um detalhe. Ele já tinha matado o pai do Kylo Ren lá no episódio 7. A transição já tinha sido feita. Nada seria mais potente do que aquilo para aquele personagem. O ahá do Rian Johnson lá no episódio 8, goste você ou não da desconstrução do Luke, pelo menos trouxe discorde. emoções, boas ou ruins, mas emoções. Para mim, excelentes. No episódio 9, o que a gente viu ali foi uma patetice, uma grande vergonha alheia. E a partir disso, desencadeou um enorme não me importo, né? Com tudo que Star Wars aí foi fazendo. Colocou Star Wars num vórtex autodestrutivo que ele se encontra. Complicado pra série, né? Pera aí, gente, deixa eu tirar o meu Discord aqui que tá fazendo barulho. Até hoje. Como também mostra que esse livro, o Hitmakers, e inclusive ele fala sobre o próprio Star Wars. Star Wars é uma salada onde cada estudioso via uma referência. Lawrence da Arábia, James Bond, A Fortaleza Escondida, um pouco de sci-fi, um pouco de aventura, um pouco de quadrinhos, um rescaldo da religião oriental, uma expressão dramática da jornada do herói de Joseph Campbell. E aqui eu abro aspas. O produto final foi uma compilação original. São todas as coisas grandiosas reunidas, disse Lucas certa vez. Não é como um sorvete qualquer, mas sim um sundae muito grande, completou o autor. E a verdade é que a gente adorou esse sorvete por muito tempo. Só que na hora desse bom, né? Os clássicos é bom, sorvete muito bom, virar né? mais do que uma sobremesa, é que seria a partir do momento que foi comprado pela Disney, ele perdeu o gosto. Não tinha personalidade. E aí? O autor aqui faz uma reflexão que eu trago para esse assunto que eu estou trazendo. Star Wars foi o hit do século porque não era parecido com nada que havia sido feito antes, ou ficou popular porque, em seu âmago, na sua essência, foi a soma de 1000 histórias? E aí eu pergunto para localizar.
Mano, eu imagino a galera que assistiu Star Wars, o primeiro, né? No lançamento, velho. Cara, esse negócio deve ter sido surreal. Em questão de efeito especial. Porque, assim, hoje Star Wars tem efeito especial meio velho? Tem. Mas eu acho eles extremamente bons e competentes. Tá ligado aquele filme velho que tu pega e você fala, porra, tá datadaço o negócio. Star Wars eu não tenho toda essa sensação de uma datação tão gigante. Pra um filme de 50 anos, é muita coisa, mano. É muita. Cara, na época, esse negócio, o cara que assistiu isso na época. Deixa eu ver só aqui. O primeiro Star Wars, quando que é? Porque, cara, na época, o cara que assistiu isso. Mano, não tem como, mano. Não tem como. É foda. É bom demais, né? Star Wars. Eu coloquei que digitei tudo errado. Que eu queria ver quando que foi o primeiro lançamento, né? É 77, né? É 77, eu acho aqui. Se eu não estou errado. E, mano, o cara que assistiu isso aqui em 77, mano. Porra. Nossa, cara, os efeitos é muito foda. É muito foda. Que muito foda. esse assunto nessa questão que eu tô trazendo. O que é Star Wars hoje? Que história ele conta? Do que a gente tá falando quando a gente fala sobre Star Wars? Você consegue responder isso? De 2019 a 2025, a franquia não lançou um filme nos cinemas. Portanto, não escolheu uma história para contar desde então. Escolheu várias ali nas séries, mas nenhuma teve realmente uma fricção relevante. Os diversos projetos anunciados, quase todos acabaram cancelados, adiados ou deixados na incerteza. O projeto que mais pegou ar em termos de cinema foi o Mandalorian e Grogu, mas assim, não é uma nova história. É reciclagem do único grande sucesso recente da franquia que furou a bolha, porque Andor é sucesso, mas não furou a bolha. Recentemente eu tive nos parques da Eu tô curioso pra assistir Andor, velho. Disney, Bem curioso. né? Eu tive na seção de Star Wars, nas lojas, enfim. E olhando atentamente, Star Wars virou Baby Yoda. Sejamos realistas. O Mandaloriano, depois de uma excelente primeira temporada e uma boa segunda temporada, já começou a mostrar sinais de cansaço, de desgaste, sobretudo por agarrar-se demais ao Grogu de forma cada vez mais artificial e cada vez mais desesperada. Vem comigo, você que ama a fofura do Grogu. Você realmente está preocupado ou preocupada com o futuro de Mandalore? Sério? Me diz aí, vai. Ou é só com o símbolo desse fofinho, desse bonequinho fofurinha? Mandaloriano nunca conseguiu se expandir de fato como se esperava porque tá preso à jornada daquele negocinho que vende muito chaveiro. Apostar só nisso é montar um time que fecha a casinha pra ganhar de 1-0. Dá pra ganhar. Dá pra resolver um jogo. Às vezes dá até pra ganhar campeonato. Mas se ganhar o campeonato, dificilmente vai continuar jogando desse jeito por muito tempo. Porque ninguém quer isso. Então não, a solução de Star Wars não é o Baby Yoda. Isso daí é coisa só pra acionista ver. O Baby Yoda deu... Assim, eu digo que o Baby Yoda deu certo. Porra, na época eu lembro que muita gente falava do Baby Yoda. Ele foi um novo hitzinho do Star Wars, mano. Né? Foi uma respirada ali. Mas, sei lá... Passou, tá ligado? Passou. Daqui a pouco cansa, gera enfado e o assunto será o mesmo. O que nos leva a outra questão. Será então que a ascensão recente de Dave Filoni, grandemente por trás de Star Wars, é realmente a resposta para o futuro dessa franquia? Eu tenho minhas reservas também com relação a isso e eu sei que serei distoante do senso comum que diz que é Vader no céu e Filoni na terra. As excelentes Guerras Clônicas e principalmente Rebels, séries que alçaram o nome do criador Dave Filoni ao patamar de principal mente criativa da atualidade da franquia, acabaram restritas a um público pequeno, formado por fãs mais aficionados que vão consumir tudo de Star Wars, quer queira, quer não. A série Ahsoka, que contou ali com um olhar muito próximo... Eu nunca ouvi falar dessa série. do Filoni e trouxe personagens muito queridos como Ahsoka Tano, Sabine Wren, Ezra Bridger, todos nascidos das animações, foi recebida com muito entusiasmo pelos fãs e só. A gente tá falando aqui talvez dos personagens mais bem desenvolvidos desse novo Star Wars, mas ainda assim, Ahsoka, vamos lá, a série Ahsoka.
realmente causou tanto impacto? Foi uma Cara, vale lembrar dos jogos, né? Os jogos de Star Wars, eles ainda, se pegar a franquia Jedi, elas são muito boas, né, cara? É um baita acerto o Star Wars nos jogos, ultimamente. Tem dado certo, né? Pelo menos na franquia Jedi Survival e Fallen Order são muito legais. Mas é aquilo, né, mano? Tipo, é porque a gente fala de Jedi Survival, falei que deu certo, mas a gente teve o Outlaws, né? O Outlaws foi, por exemplo, é aquilo. Cara, Star Wars é alto e baixo, né? O Outlaws foi um fracasso. Mas, cara, a galera é Jedi, moleque. Jedi. É difícil você. Assim, tudo bem, Mandalorian faz isso, né? Mas é difícil você é, se desvencilhar muito dessa questão do Jedi e tal. Sei lá, mano. Sei lá, né, mano? Eu não sou o fã aficionado hoje em dia, porque, como eu falei, eu vi os filmes principais e depois eu fui, tipo, abandonando Star Wars ali. O máximo que eu consumo são jogos, né? Mas é série para foda. quem já era convertido. Uma série incapaz de expandir o universo para novos públicos ou gerar assunto, ainda que a É que, cara, é que às vezes tem coisa que realmente vai pegar o público. Nem tudo vai estourar a bolha, tá ligado? O Baby Yoda estourou a bolha, né? Mas nem tudo vai estourar a Ahsoka bolha. tivesse expandido e muito as nossas percepções, vou dizer assim, percepções técnicas desse universo de Star Wars. Tem tanta resposta ali, tem tanta coisa ali. E aí? Pautou quem, meu Deus do céu? Vou colocar um ingrediente a mais aqui nesse caldo pra gente entender a cultura pop além de Star Wars, pra gente também entender Star Wars nessa cultura pop hoje em dia, tá? São poucas as franquias que realmente pautam os assuntos como Star Wars um dia pautou ou como a Marvel fez muito recentemente. Duna, por exemplo, adapta uma história densa, atinge uma bilheteria muito grande, mas o assunto morre depois que os memes sobre o Lisan Al-Gaib se saturam. Avatar, mais de uma década depois do primeiro filme, volta, arrecada uma fortuna absurda e fica por isso. Não cria o fandom real que se esperava de algo que estava sendo cozinhado há tanto tempo. A Marvel, desde Vingadores Ultimato, Cara, mas isso não é a coisa mais comum hoje em dia, porque a gente tem tanta oferta de coisas. Hoje é muito mais acessível ter as coisas. Então, mano, antigamente, pô, eu alugava a fita do Máscara, por exemplo. Eu adorava o Máscara. Todo final de semana eu fazia minha mãe alugar o Máscara. Porque era uma das poucas coisas que eu tinha muito, assim, que tinha oferta que eu gostava muito. Se fosse uma época que eu tivesse um YouTube, Netflix, Prime, mano, eu não ia ver só Máscara. Eu ia ficar vendo muita coisa. Então as coisas concorrem muito mais hoje em dia à atenção da galera. É muito mais fácil você consumir qualquer produto, né? Então, pô, vai hypar e depois vai morrer, mano. E próximo, vai pro próximo. Jogo é assim. Imagina cinema que é mais barato que jogo. Você tem um monte de assinatura. Cinema é caro, né? Mas ainda é mais barato que jogo. É muito mais consumível, né? Até de forma não legalizada. E é muito mais fácil consumir filmes. É isso, mano. A galera consome e parte pra próxima. Hoje em dia é assim. Hoje em dia não tem como. Antigamente acho que ficava muito mais no crivo popular ali os filmes, a tá Marvel ligado? cambaleia. Os filmes, as séries no Disney Plus, tudo soa como uma expansão cansada. O que antes era explosão, tá quase para uma implosão. Tanto que aposta no que já deu certo um dia. Assim como esse exemplo aí que eu dei de Star Wars, do Grogu, do Baby Yoda, de fechar o time. Mas é o que acontece com qualquer coisa no mercado. Porque, tipo assim, estoura. Aí, porra, por que que eu vou continuar arriscando? Eu vou na onda, mano. Isso aqui tá estourado, a gente vai fazer isso e acabou. É isso que a gente vai fazer pra sempre. E não se arrisca coisa não. Aí vão vir outras coisas que vão se arriscar e vão talvez repetir esse ciclo também. E que às vezes não arriscava antes, mas fez sucesso, arriscou, vai continuar se alimentando, né? O Good Morning Sunshine usando aquela vaca leiteira pra sempre. Né? É como acontece as coisas, não tem como fugir disso Para muito. ganhar de 1 a 0. Em resumo, a fórmula do sci-fi complexo de Duna não parece um caminho seguro para Star Wars. A fórmula da franquia sempre em expansão da Marvel também mostra assim claríssimos sinais de esgotamento. A megalomania de Avatar, não, ela não oferece um modelo viável. O que sobra? E aí Star Wars fica tentando escutar o mercado em vez de ser o que ele foi um dia,
definidor e não definido. Star Wars não tem que ouvir o mercado. Star Wars é o mercado. Esse mercado é o que um dia foi Star Wars. Cara, eu entendo esse ponto, mas é difícil também, cara. É muito difícil uma franquia tanto tempo assim, ela continuar, às vezes, referente. Ela ficar sempre em alta nas eras, porque na época era um cenário. Hoje em dia, às vezes, mesmo que ela não siga tanta tendência, às vezes a galera não vai ligar, mano. É outra época. É complicado, é complicado. Mas eu acho que Star Wars nunca mais vai ser o que foi antes, né? O Star Wars é a seleção brasileira. Eu acho que esse é o exemplo perfeito. Mas o que temos hoje é que não há uma visão clara para a franquia. Star Wars quer tudo isso que eu falei. Quer a grande aventura, quer a profundidade filosófica, quer o público infantil, quer o público adulto. Mas como diz o ditado, quem quer tudo acaba com nada. Falta segurança criativa para Star Wars. A Lucasfilm e a Disney parecem muito mais reagir aos tropeços recentes com decisões apressadas, cancelamentos, mudanças de rota do que construir, do que de fato impor a identidade de Star Wars no mercado. Star Wars se tornou um labirinto, um futuro em que em movimento sempre está, como diria o mestre Yoda. E o futuro de Star Wars não está se movendo. Ele está se debatendo para todos os lados, sem saber o que fazer consigo mesmo. Quanto tempo vai aguentar? Aí eu já deixo com vocês. É foda, mano. Mas É isso. eu Muito tenho obrigado vontade por ter de chegado até o final colocar. desse vídeo. Se inscreve no... Eu tenho vontade de colocar em dia um pouco meu Star Wars, tá ligado? Porque eu tô muito tempo sem consumir direito a franquia. Né? Eu parei nos 6 filmes. Na verdade, eu vi o 7. Aí eu acho que eu vi um pouquinho de Rogue One. Se eu não me engano, é isso aí. Depois, mano, eu vi um pouco de Mandalorian, mas acho que só a primeira temporada. Eu consumo Star Wars, sei lá. Ah, vamos ver. Aí eu canso e vou fazer outra coisa. Ah, quem sabe, quem sabe. Aí no fim das contas eu vou acabar revendo todos os clássicos de novo e não consumindo os novos. Porque os clássicos são maravilhosos, não tem como, né? Mas basicamente é isso, meu povo. Desculpem a voz, não tem mais voz, gente, é isso. Beijo no popô.